Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, e vamos iniciar com o capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de nossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joás, filho de Zimá, e Éden, filho de Joar, e dentre os filhos de Elisafa, Zirim e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Hermã, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Geduntum, Semaías e Uziel, e ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor.
Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado de todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoaram o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vós consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito pouco, e não podia esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Ezequias restaura a celebração da Páscoa. Capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel, Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no templo próprio, porque não se tinha santificado sacerdote em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém.
E isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que se viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria. E não sejais como os vossos pais, e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como verdes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que se levaram cativos, e tornarão até a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riam-se e zombaram-se deles. Todavia alguns de Assé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedro. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Por isso os levitas tinham o cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinha purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: Ó Senhor, que é bom, perdoa aquele pecado, que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor.
E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas das solenidades por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhas, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às suas cidades, saíram às cidades de Judá e quebraram as estaltas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos dos bois, das ovelhas e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe respondeu, dizendo: Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobrejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobrejou esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor, e as prepararam.
Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinham cargo disso Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josadabe, Eliel e Maquias, Maate, Benaia, eram superintendentes sobre a direção de Conanias, e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, e de Azarias, líder da casa de Deus. E Coré, filho de Ima, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. É certo os que estavam contados pelas genealogias dos homens, da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e os dos levitas, da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas, nas suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação. Porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arabaldes das suas cidades, em cada cidade haviam homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo o homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Senhor Deus, Pai Celestial, nós vimos que Ezequias buscou ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, ó Pai. E o Senhor o abençoou, o prosperou, o Senhor levantou Judá novamente através deste rei que buscou ao Senhor. Aquele que busca ao Senhor tem somente bênção, é abençoado. Aquele que confia no Senhor é ajudado. Ele é próspero, ele tem a cura divina, ele tem as bênçãos redentoras, ele tem as promessas do Senhor. E Ezequias tinha tudo o que ele precisava, porque ele buscou ao Senhor de coração. Que nós possamos, ó Pai, aprender esta lição nesta tarde, de buscar ao Senhor cada dia, meditar na Tua palavra, meditar na Tua lei, meditar nos Teus ensinamentos, para que possamos andar nos Teus caminhos retos, em espírito e em verdade. E assim seremos abençoados, seremos prósperos na fé, prósperos em todos os sentidos da vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, recompense a Teus filhos que têm ouvido esta leitura, que têm acompanhado esta leitura, que o Senhor possa vivificar a Tua palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.